Bom dia, pessoal, tudo bem? É, Agradeço aí a todas as presenças aí dos pessoal que veio aqui assistir esse webinar conosco, tá? A Bysoft agradece a confiança, tá? E também a fidelidade e a parceria também que nós temos com os clientes, tá? Hoje a Bysoft está presente dentro da Colômbia, no México também, além do Brasil, né? E a gente está juntos, né, na trajetória para transformar aí pelo menos 20 mil empresas, né, sempre com o mesmo propósito de ter ali a tecnologia, né, gerando um impacto real, né, nas empresas aí e realmente, né, ajudando a utilizar as ferramentas que a gente entrega, né, da melhor forma possível, né, para você sempre estar utilizando aí a máxima, né, o potencial máximo que vocês têm, né, dos produtos que adquirem, tá? E hoje aqui a gente vai falar um pouquinho, né, do novo produto do Google, que é o Gemini Enterprise, tá? Ele é focado, eu não vou falar tecnicamente, vou mostrar aqui um agente ali que a gente desenvolveu, que ajuda, né, auxilia a gente ali a tomar tomadas de decisões, né, para fazer as contratações que a gente tem na nossa empresa, tá? Então, eu vou falar um pouquinho aqui, fazer uma introdução, e ali no final eu vou colocar ali, mostrar ali mesmo o agente funcionando, né? Como é que você pode fazer o uso dele no dia a dia. E se vocês tiverem algumas perguntas ou algo do tipo, pode colocando aqui no chat que a gente vai responder ali no final, tá bom? Então, a gente hoje entende que para você ter ali ah, uma uma contratação, né, de sucesso, né, para você ter um, um um colaborador ali que você não vai perder tempo ou nem vai perder dinheiro, né? Porque se você contratar, você contrata essas pessoas e após ali 1, 2 semanas você vê que não era aquilo, né, que você esperava, e aí você precisa fazer toda a burocracia novamente de reversa para poder resolver esse problema, né? Então a gente entende que isso, né, a gente pode melhorar isso com os processos utilizando a IA, né? E a gente entende que o Google ele se encaixa muito bem nisso com o Gemini Enterprise, tá? Então, por exemplo, né, a gente faz essa pergunta, né, que quanto custou essa última pessoa, né, que passou ali, que não se adaptou, né, nessa empresa, né? E agora você imagina multiplicando isso por todas as outras contratações, né, que não se sustentaram nos últimos 2 anos ali que você tem ali na sua linha do tempo da empresa, que é exatamente, né, isso que a gente vai tratar hoje, né? E o custo, né, de quem não fica, né? Então, não é só o salário ali, é o tempo do gestor que ele teve para poder treinar essa pessoa, e também o novo time, né, sobrecarregando as outras pessoas que contam com essa nova contratação, né? Isso não é só o salário da pessoa que você vai estar pagando ali e, vamos dizer, desperdiçando, né, o seu tempo ali, sua energia, né, do seu time também interno para poder fazer com que esse colaborador novo se adaptasse, né, por exemplo, né? E boa parte disso, né, acontece porque a decisão ali não foi, né, baseada em relações, né, em fatos concretos, né? Então, ali foi mais, às vezes, na intuição, né? Ou, às vezes, ou a gente nota que tem alguma coisa no currículo que poderia ter feito a diferença para outro colaborador, mas a gente optou ali, às vezes, né, para o melhor. Foi mais na parte de intuição humana ali também, né? Que é importante também, né? Não podemos destacar a função da intuição humana, porém, né, a gente vai sempre melhorando ali com esses agentes que nós fomos criando, né? Então, né, como é que é hoje, né? Não estou falando, né, como eu falei ali, não para trocar as pessoas por máquinas, né? Mas a gente não desperdiçar, né, esse tempo que ele vai ser caro ali para a gente, né? Então, a gente hoje tem que fazer os processos ali, uma triagem manual, né, uma decisões baseadas, né, em impressões, como eu falei, né? Semanas ali para você fechar uma vaga, até realmente bater o martelo se é aquela pessoa ou não, né? E também, né, ficar verificando agendas ali para você
ver se a pessoa está compatível, ou às vezes mesmo o próprio gestor, né, você precisa consultar ali a agenda do gestor, ali, às vezes de forma manual, né, para poder estar agendando esse bate-papo, né, com o seu time, e isso aí também, né, é um processo interno, aí, às vezes muito moroso também, né. Então, é aí que, né, a Bysoft entra, né, com a parte da IA, né, quando a gente fala IA, quando a gente está trazendo, né, a parte do Gemini Enterprise, a gente traz a parte do Google, que é a plataforma atual hoje, né, que é uma plataforma bem nova, porém muito potente, né, uma plataforma muito, que ela é uma plataforma que se integra muito com o ambiente, né, das empresas hoje, né, não importa se você está usando Microsoft, não importa se você está usando um sistema de CRM terceirizado ou um Salesforce, por exemplo, né, o Google viu isso numa oportunidade de integrar, né, esse motor de agentes, né, o motor da inteligência artificial dentro das empresas mesmo, né, para não que haja limitações, né. Então, se você trabalha com outro sistema hoje, você pode, né, estar utilizando a ferramenta do Gemini Enterprise para poder integrar, né, com todo esse ambiente que você tem hoje, tá? Então, isso não é uma limitação para o Google, né, para essa ferramenta do Google, tá? Então, aqui, voltando um pouco, né, a gente vai resumir um pouco, né, o que vai mudar, o que vai mudar, né? O seu RH ali, o seu departamento, ele vai parar de ser o departamento que só recebe currículo, né, e passa a ser passa a ter, né, um copiloto ali, que é um agente, né, que constrói, né, times, né, de alta performance ali, né, e também, né, visando o lucro da empresa, para vocês não terem esse tempo todo desperdiçado, né, tanto do seu time, quanto a pessoa, né, também que você contratou, né? Lembrando que isso vai, né, substituir a relação humana, né, sempre quando a gente fala IA, tanto aqui na Bysoft, né, quanto a gente fala de Google ou de outra ferramenta que a gente utiliza, sempre a IA como um copiloto ali do seu colaborador principal, né? Sempre vai ter ali o fator humano para poder trabalhar junto, tá? A gente sabe, né, que parece ambicioso, né, mas pensa o seguinte com a gente: o que impede, né, de ter isso não é a tecnologia, né? A tecnologia já existe. O que impede de continuar fazendo do mesmo jeito, né? Mas agora a gente vai tentar. Eu vou tentar mostrar para você aqui ao vivo, né, para vocês a ferramenta funcionando mesmo, né? Eu tenho alguns prompts aqui que eu já deixei pré-configurados. E aí, para vocês verem um pouquinho da integração, né, dessa ferramenta com os outros ambientes aí, né? Tanto eu coloquei aqui um pouquinho de Teams, né? A gente coloca também a parte de e-mails, né? Para poder fazer a consulta com outros sistemas. Também a gente consegue fazer a consulta aí de vários outros canais, né? Inclusive dos colaboradores internos também, tá? Eu vou compartilhar só minha tela aqui, só um minutinho. Se vocês tiverem alguma pergunta sobre o licenciamento ou algo do tipo, pode deixando aqui, tá? Que daí a gente vai depois vai sanar essas dúvidas também, tá bom? Beleza, acredito que vocês estejam vendo aí, né? Então, essa daqui, né, é a tela do Gemini Enterprise, tá? Essa aqui a gente está utilizando aqui uma versão standard, tá? Mas a gente tem outros planos aí também, que vocês podem conferir conosco depois. E aqui, né, vai ser a visão final que o usuário vai ter, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu, como administrador, fui lá de TI, fui lá e fiz toda a configuração desse agente e compartilhei, né, com as pessoas, né, com o setor de RH, né? Então, aqui, né, no canto esquerdo, além dos agentes padrões que a gente vai ter do Google, né, nós temos aqui o recrutador Bysoft, né, que é esse que a gente vai estar utilizando, tá? Então, aqui, eu vou ter algumas opções já pré-criadas, mas eu posso também vir aqui, por exemplo, posso perguntar para ele qual é a sua capacidade, né?
para ele mostrar o que ele pode fazer, né, no total. Vamos deixar ele pensar um pouquinho aqui. Então, aqui ele me traz, né, ele é o recruta, né, o recruta IA da empresa que você trabalha, e aqui ele pode, né, o que ele pode fazer, né? Ele pode aqui verificar as vagas que forem abertas, por exemplo, ele vai consultar o seu e-mail de RH ou um diretório que você tem ali já configurado dentro de um OneDrive ou de um Google Drive para poder trazer, né, essas ferramentas, esses candidatos e vagas também, né? Então, quando você popula esse ambiente, né, ou seja, de OneDrive, Google Drive, ou até mesmo um servidor local ali com esses dados, né, ele vai buscar, né, dependendo de onde for configurado, essas vagas que você tem aberto. Até mesmo ali, se você tiver vagas ali em LinkedIn, você consegue fazer essa, esse link, né, para você trazer essas informações para cá, tá? Ele consegue fazer uma triagem, né, de currículos, né, de uma determinada vaga que a gente tem aqui. A gente pode também pedir para ele gerar posts para a gente poder colocar dentro do LinkedIn, né, de uma forma automatizada. A gente pode colocar também um relatório geral de candidatos que se inscreveram através, né, de alguma plataforma. A gente também tem o ranking, né, de comparativos, né, e isso vai trazer para a gente, isso é uma parte bem legal, isso vai trazer a compatibilidade do usuário, do candidato com a vaga, né, em si. Ele também verifica as agendas e sugere, né, agendamentos de entrevistas. E também, se você precisar mandar um e-mail ou algo do tipo para o candidato e também com o gestor, né, da área ali, você também consegue verificar essas disponibilidades e enviar para o cliente também de forma automatizada, só falando sim ou não, ou você mesmo indicando ali um horário para ele fazer esse invite, né, da reunião, tá? E aqui também ele vai ter outras solicitações que vão ser de análise, que você vai poder perguntar, né, e vai estar relacionado ao contexto, né, de RH. Lembrando que isso tudo está protegido, né, dentro da sua bolha, né, de segurança da informação dentro do Gemini Enterprise, que faz parte do ecossistema do Google. Então, tudo isso está sobre, né, a proteção dos dados, né, como aqui no Brasil, né, LGPD, e também, né, isso não é utilizado para treinar, né, os modelos de inteligência artificial que a gente tem hoje para fora, né? Então, tudo que vocês coloquem aqui dentro, né, então, todos os prompts, todas as informações que estão aqui, isso não sai, né, do seu ecossistema Google, tá? Esses dados pertencem apenas à empresa e às pessoas que trabalham nela. Fora disso, o Google garante que isso não vai sair, né, a partir do sistema deles, né? Essas informações não serão vazadas, tá? E também não treinarão, né, outros modelos de IA aí que a gente vê, né? Por exemplo, quando você usa um chat GPT de forma aberta, você às vezes pede ele para resumir um PDF ou algo do tipo, isso vai estar, né, fazendo ali, alimentando, né, esses modelos que já existem disponíveis no mercado, tá? E aqui a gente não vai ter esse problema. Então, por exemplo, aqui, vamos fazer um teste, né? Então, eu quero aqui ver as vagas abertas que eu tenho, né, na minha empresa. Eu vou aqui simplesmente digitar o 1, né, que é a opção ali das vagas abertas. Ele vai fazer a busca aqui, pode ser onde eu desejar. Por exemplo, eu quero que ele faça uma conexão com a minha plataforma do LinkedIn, ou minha plataforma, né, do Indeed, por exemplo, ou até mesmo um banco de dados que eu tenho dentro de um Google Drive, ou de um OneDrive, ou de um servidor local, né? E aí vai variar, né, das infraestruturas que vocês estiverem alocadas hoje, e isso pode se comunicar, né, de forma bem tranquila, tá? Então aqui ele vai estar processando, deixa eu só terminar aqui.
E aqui, se vocês, só para vocês entenderem, os conectores, tá? Eles estão aqui, né? Isso aqui, claro, vai ser previamente configurado por o pessoal de desenvolvimento ou da área de vocês, tá? E isso daqui ele vai me trazer, né, as informações que ele vai estar consultando, tanto o meu calendário, o meu chat do Google, o meu Google Drive, né, o meu Gmail, e aqui também, né, como eu falei, como a gente pode fazer integrações de fora, tá aqui também o Teams, que é da Microsoft, tá? Tá pensando um pouquinho mais aí. Geralmente é rápido, tá, pessoal? Mas é porque a gente está apresentando, sempre acontece essas coisas, né? Ele está pensando aqui mais um pouquinho ainda. Ele está pesquisando toda na base de dados que foi configurada aqui para ele, né? Depois eu vou mostrar também um pouquinho como você criaria esse agente, por exemplo, né? Não é difícil, uma ação simples, tá? A partir do momento que o pessoal disponibilizou a ferramenta para vocês, vocês podem simplesmente criar o seu agente ali com linguagem natural, né? E ali, né, dependendo das conexões que você tiver ali dentro, você já pode utilizar, né, e conectar esses ambientes aí dentro do seu Gemini Enterprise, tá? Para você criar esses agentes. E também depois você pode compartilhar com outras pessoas, né, esses agentes que você criou, tá? Então, aqui, ó, ele acessou aqui, no meu caso, ele está dentro de um Google Drive, tá? De um diretório do Google Drive, e aqui ele me trouxe, né, todas as vagas que nós temos em aberto, né? Então, aqui ele mostra até, né, depende de quanto mais informações você tiver dentro do seu banco de dados, ele vai trazer aqui para você, tá? Então, aqui ele me fala, né, que ação necessária que com as informações de faixa salarial dos irresponsáveis estão incompletas, né, ou pendentes, no caso. Aí eu posso simplesmente fornecer esses dados aqui para ele, ou eu posso pedir outra ação. No caso aqui, eu vou pedir para ele fazer um ranking do gerente de produtos. Tá? Então, por exemplo, aqui, faça um ranking de gerente de produtos dos candidatos, tá? Vaga de gerente de produtos, tá? Então, ele vai me trazer aqui, vai fazer um ranking, né, de todas as pessoas que se inscreveram, né, sejam, né, no LinkedIn ou dentro de um banco de dados que vocês conectaram, né? Então, aqui ele me traz, né, que ele analisou os candidatos, né, da vaga de gerente de produtos, com base no cargo, e aqui ele me traz também, né, o score, né, desses usuários, desses candidatos. E ele me mostra aqui, né, ele traz anexado até aqui o link para o currículo, né, e ele me trouxe esses dois aqui que são os mais aderentes, tá? No caso, eu acredito que esse só tenha dois, mas se tivesse mais aqui também, ele apareceria, ele mostraria para nós, né? E ele coloca aqui o resumo, né, da recomendação, né, por que ele escolheu e classificou, né, esses dois candidatos, tá? Então, aqui ele também me traz os próximos passos, né, como seguir, né, verificar um horário. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, vou pedir uma sugestão de horários para agendar, né, a entrevista nesse caso aqui. Aqui ele foi buscar, né, no meu calendário, ou até mesmo dentro do meu Teams, né, para colocar, né, essa sugestão, né? Então ele me fala aqui, né, considerando que hoje é quinta-feira, sugerir os horários na próxima segunda-feira, 29 de junho, no período da tarde, né, facilitando o planejamento. E aí ele me traz aqui a grade, né? E também eu posso aqui pedir para ele gerar perguntas para essa entrevista.
Então, ele traz aqui tudo baseado, né, ao currículo, né, do candidato. Vai me trazer aqui várias perguntas, né, tanto de soft skills, hard skills, né, tudo baseado no contexto ali, tá? E também aqui eu posso, por exemplo, nós podemos selecionar aqui um usuário que nós achamos, né, no caso aqui a Sofia Valente, é o candidato número 1, e, por exemplo, eu quero solicitar ao meu gestor, né, se ele aprova, né, esse agendamento com essa candidata. Então, aqui, gostaria de pedir a aprovação da candidata para o Eliel via Teams, por exemplo. Ele vai me trazer, né, o prompt, né, porque ele vai trazer o, para o Teams, né, para eu poder jogar isso, né, na conversa. Que ele já abriu, né, a questão, né, com o Teams, né, com o meu conector do Teams. Veja que ele já me mostra aqui. E aqui ele pede para eu confirmar, né, os detalhes antes de eu enviar a mensagem. Esse chat name que vocês estão vendo aqui, isso aqui é puramente questão técnica, tá? Isso aqui vocês não precisam alterar e nem precisam se atentar a essa opção aqui, tá? O restante, o que vai te importar, né, que vai ser aqui o nome do chat, e também ele vai me trazer aqui, né, o conteúdo, né, para pedir aprovação, né, dessa candidata, né? Então, eu posso simplesmente enviar aqui, e o Eliel vai receber lá no Teams dele, né, essas informações e um processo, né, que pode ativar ali um fluxo dentro do meu Microsoft 365, onde eu posso ter ali essa, essa aprovação ali do meu gestor, tá? Então, aqui ele trouxe, né, me deu o resumo do que foi falado ali para o Eliel, e ali ele vai me sugerir outras opções aqui também, né, como, por exemplo, se eu quero enviar do segundo colocado também, né, ou gostaria, né, deixar de rascunhos ali, mandar pro Eliel, né, algum outro tipo de solicitação ali dessa entrevista, né. E também, né, nós podemos fazer aqui, por exemplo, o que se destaca na Sofia, né, em relação ao Ricardo, que seria ali o segundo concorrente, né, ou o segundo colocado. A gente pergunta aqui para ele, e aqui ele mostra a comparação direta, né, o que foi usado o critério ali, por que a, a Sofia, né, ficou em primeiro em relação ao Ricardo, né, e também traz aqui um destaque, né, de cada um não, do primeiro colocado no caso aqui, que foi a solicitação que eu pedi, né. E aí ele pergunta se ele quer manter, né, também os agendamentos com outros, eu posso também enviar aqui uma solicitação de agendamento para essas pessoas, né, simplesmente indicando o e-mail de cada uma aqui, né, e ele estaria fazendo, né, esse agendamento de forma automática também, tá? Usando todas as suas credenciais, tá? Tudo que você usa aqui é baseado nas credenciais que você está logado, né? Seja do Google, seja da Microsoft, seja de um CRM, seja de um Salesforce que você esteja utilizando. Tudo isso é baseado nas permissões que você, usuário, né, vai ter ali. Então, se você, que é do RH, tem acesso lá às pastas, né, que são do RH. Fora disso, você não vai conseguir fazer nenhuma outra ação, tá? Porque o próprio sistema do Google, ele vai só fazer, né, em permissões baseadas no que seu usuário que você utiliza na empresa tem, né? Então, claro, se você tiver um usuário que tiver acesso a tudo, né, você vai
ter um problema de segurança aí que você precisa dar uma revisão, né, antes de começar a utilizar, né, essas ferramentas, né, tanto da parte de Google, tanto de Copilot como Microsoft, ou Cloud, ou algo do tipo, né, ou qualquer outro tipo de IA, você sempre deve fazer uma revisão de segurança aí de acessos dos seus usuários, tá? Fora isso, né, ele não vai buscar nenhuma outra informação que você não tenha acesso, tá? E aqui, né, para fazer as considerações finais da parte aqui, se tiver alguma coisa que vocês queiram sugerir aqui também, vocês podem falar, tá? Que eu posso colocar aqui. Pode falar, André. Oi, boa tarde. Eu gostaria de saber se nós conseguimos fazer abertura de vaga e postar através dessa. Conseguimos sim, tá? Então, aqui eu vou colocar aqui, né, por exemplo, gostaria, por exemplo, agora, gostaria de criar vagas para desenvolvedor júnior. Desenvolvedor júnior. Você me ajudaria com isso? Aqui ele me cria, né? Ele me deu aqui, claro, isso aqui vai ser revisado, né, pelo gestor da área, se isso ele vai, né, atender ali os requisitos. E aqui também ele pede, né, se tem alguma especialização, se alguma área, né, vai ser um modelo remoto, híbrido ou presencial, né, um benchmarking salarial de acordo, né, com a profissão, né, do que você do candidato, né, no caso aqui, por exemplo, vamos pedir para ele aqui, faça um benchmarking salarial para. Ah, além disso, será remoto e não e precisa ser front-end. Algumas informações ele vai buscar na internet, porém, isso serve de consulta somente para o agente, tá? Ele não vai alimentar com as informações que você tem a internet também, tá? É a via de mão única de informações que ele está trazendo aqui, tá? Então, aqui ele me traz, né, uma média, né, de salários, né, em relação a esse cargo, né, que nós estamos tentando fazer a divulgação da vaga, né. Então, ele me traz aqui também as habilidades e aqui os próximos passos, né, se você quer criar a descrição e também você pode também fazer ali a configuração, né? Se ele vai poder fazer essa publicação dentro do LinkedIn ou dentro de algum outro, né? De uma outra plataforma, né? Que faz ali a publicação dessas vagas, né? Então, vamos colocar aqui, criar a descrição e enviar para, vou colocar aqui o meu e-mail,
E aqui ele vai criar essa descrição, né, e vai enviar para o e-mail do gestor ali. No caso, como eu não tenho aqui uma conexão direta com alguma plataforma de recrutamento, né, como está num ambiente de teste, então eu vou pedir para ele enviar para o meu e-mail, né. No caso aqui, ele me trouxe, né, todas as informações que nós escolhemos, né, anteriormente, e eu vou colocar aqui para enviar, né, e o gestor ali da área vai receber. Vou ver se eu consigo mostrar aqui para vocês como eu vou receber aqui no meu e-mail, tá? Então, aqui, ele me pede aqui também, deixa eu ver o que ele me pediu aqui, foi enviado, tá. E aí ele me trouxe também três variações, né? Três possibilidades que eu poderia também estar enviando, né, esse e-mail para o meu gestor, tá? Dependendo aí da, do cargo que você, da pessoa que você estiver falando, né? Ele pode trazer esses insights também, tá? Deixa eu ver se eu recebi o e-mail que eu me mandei, para vocês verem como fica no final, tá? Então, aqui, por exemplo, deixa eu só compartilhar aqui outra. Só vou compartilhar meu Outlook aqui para vocês verem. Então, aqui, né, eu teria a publicação, né, poderia ser uma publicação dentro de uma plataforma de recrutamento, ou, né, eu poderia estar vendo aqui, né, o resumo, né, para a pessoa colocar isso dentro de uma plataforma, né. E também você poderia estar já adiantando vários processos ali para poder fazer essa contratação dessa pessoa, tá. Vou voltar aqui no Enterprise rapidinho. Deixa eu ver aqui. O André Silva perguntou se quiser, então, conectando com minhas plataformas, eu posso fazer o processo seletivo através desse IA, desde que a divulgação da vaga até a escolha do candidato ideal. Sim, sim, André. Você pode fazer, né, todo esse processo, né, simplesmente usando linguagem natural ali. Claro, isso vai ter que ser configurado, né, com as outras partes, né, com os outros softwares de terceiro, mas isso funciona de uma maneira muito fluida e muito tranquila, né, quando tiver implementado ali, tá? Então, é uma ferramenta que vai ajudar muito, vai te ajudar muito na tomada de decisões, né? Inclusive, como nós falamos no começo, que isso também, né, a forma que a gente contrata as pessoas afeta também os lucros da empresa, né? Tanto na parte de manter uma pessoa que não é adequada, quanto também uma pessoa que sai logo no início, né, desse processo. Então, você vai conseguir, né, fazer esse fluxo todo a partir do Gemini Enterprise, tá? Certo, pessoal? Mais alguma pergunta? Algum outro ponto? Alguma dúvida técnica? Se vocês tiverem dúvida técnica, também pode perguntar. O preço, André, eu não vou ter aqui, mas eu vou depois disparar para todas as pessoas, né, que participaram aqui, com o valor, né, que a Bysoft entrega essa solução, tá? Como eu falei no início, também tem várias não, são duas frentes aí que nós trabalhamos, a versão Standard e a versão Plus, né? E isso simplesmente é alteração, né, de quanto, né, de recurso você vai poder utilizar mais, né, do Gemini Enterprise, tá? Além disso, tá, você não vai se limitar só a fazer esses agentes, né? E o Google tem o próprio ali marketplace de agentes que você já pode utilizar, os que já estão prontos, tá? Vou até mostrar aqui novamente. Como, por exemplo, aqui,
você vai ter o Notebook LM, né, da forma que a gente, que da versão Enterprise, né? Então aqui o Notebook LM, não sei se vocês já utilizaram, né, mas é uma ferramenta incrível que vai ajudar vocês aí a fazer apresentações, relatórios, tudo no dia a dia e baseado, né, sempre nas fontes que você alimenta, né? Então não tem nada que seja uma ilusão ali da ferramenta, né? Então a IA ela não está se baseando em algo que está na internet ou algo que não seja verdadeiro, né? A não ser que você peça que ele faça essa consulta, mas você pode simplesmente aqui colocar, fazer o upload desses arquivos e você pode trazer aí, fazer até podcasts aqui você consegue fazer, né? Você pode fazer vídeos de overview, slides, né, com os conteúdos que você colocou aqui, né? A parte de áudio também, que é o podcast que ele vai trazer aqui, né? E trazendo aqui, ele vai fazer essa tratativa aqui para vocês, tá? E é uma ferramenta muito boa que também está inclusa dentro do Gemini Enterprise, tá? Ele está incluso aqui junto. O Notebook LM também está, né, nas versões ali do Google Workspace, né, que você, se você já utiliza, você também já tem acesso a ele a partir da versão do Business Standard, né, você já vai ter essa ferramenta utilizando, mas aqui você vai ter muito mais limites, né? O que seria isso? Você consegue utilizar mais, por exemplo, eu quero fazer mais vídeos, né? Eu preciso fazer 10, 30 vídeos por dia, né? Aqui você vai conseguir utilizar mais do que uma versão ali que você tem dentro do Workspace, tá bom? Então, essas seriam as principais diferenças ali entre o Gemini Enterprise, versão Standard e versão Plus, tá bom? Lincoln Souza, parabenizo a Bysoft pelo excelente trabalho, discernimento, conhecimento, conteúdo de alta qualidade, que geram valor real e impactam positivamente os dia a dia dos clientes. Obrigado, Lincoln. É isso que a gente tenta mostrar aqui, pessoal, porque hoje é o seguinte, né, as pessoas falam, eu tenho IA para isso, tenho IA para aquilo, eu tenho, e como que a gente usa isso, né, dentro da nossa organização, né? Então, essa daqui que a gente está mostrando hoje é só uma pequena forma, né, que pode ajudar muito, né, a empresa de vocês, né? E esse é somente um fluxo que nós estamos mostrando, né? Mas é que com a potência, tá, que o Gemini Enterprise tem, você conseguiria fazer muito mais, né? Muito mais com essa ferramenta, tá? Certo, pessoal? Essa reunião está sendo gravada, eu posso enviar para vocês também depois. E fica como agradecimento aí a participação de todos, tá? E a Bysoft está aqui para ajudar vocês como parceiros, né? Para poder fazer a implementação dessa ferramenta ou de outras que vocês conheçam aqui também com a gente, né? Não só a parte do Google. E a gente fica à disposição aí para dúvidas e também para futuros negócios aí. Certo, pessoal? Com quem entra em contato? Você pode entrar em contato comigo, tá, pessoal, André? Vocês podem entrar em contato comigo, eu vou deixar meu e-mail aqui para vocês, né, um QR Code também para falar com o WhatsApp, se vocês acharem mais fácil, tá? E aí a gente fica à disposição. Deixa eu colocar aqui, eu vou deixar meu QR Code aberto para vocês, com o meu contato. Deixa eu só pegar aqui rapidinho. E aí vocês podem fazer o scanner do QR Code e vocês conseguem já falar diretamente comigo, tá? E aí, se precisar de alguma outra informação, algo do tipo, vocês querem saber alguma capacidade, né, que o Gemini Enterprise também tenha, a gente pode fazer uma reunião, eu posso mostrar a ferramenta de uma outra forma também, né, além da questão do RH, a gente pode ver outras vertentes também, tá? E aí eu fico à disposição, tá bom? É isso, pessoal, obrigado. Eu agradeço muito aí a presença de todos, tá? E a gente vai se falando aí, se vocês quiserem me chamar, fiquem à vontade, tá bom? Muito obrigado.